Eu convido a você a se colocar em pé na presença de Deus. Vamos meditar na palavra. Você que tem a sua Bíblia, abra-la comigo. Capítulo 6 de Juízes. Obrigado pelo som, tá jóia agora. Aí atrás está dando para ouvir bem? Tranquilo? Obrigado. Capítulo 6 de Juízes. Capítulo 6 de Juízes, que diz assim, o primeiro versículo. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Quem já achou, diga um amém. Porém, primeiro versículo, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos nesta manhã na Tua casa mais uma vez. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por estarmos aqui nesta manhã na Tua presença. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Oh, Pai Santo, eu te peço, Senhor, nesta manhã, abre as comportas dos céus e derrame o Teu Espírito Santo sobre nós. Enche a minha vida, enche a vida de cada pastor, enche a vida de cada diácono, de cada diaconisa, enche a vida dos músicos, dos cantores, enche, Senhor, a vida das crianças, enche a vida dos casais, enche a vida dos homens e das mulheres, enche, Senhor, a vida do Teu povo, encha cada um do Espírito Santo, porque esta é uma ordem do Senhor.
Senhor, enchei-vos do Espírito Santo. Meu Deus, aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, encha, Senhor, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que poderá nos conduzir em triunfo, Senhor. Pai Santo, a tua palavra diz que Satanás desceu à terra e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Senhor, ele virá com fúria sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde os verdadeiros pastores, que o Senhor guarde os verdadeiros servos do Senhor, que o Senhor guarde as crianças inocentes, que o Senhor guarde o teu povo, Senhor, que Satanás encontre uma resistência, porque o Senhor é o nosso escudo, e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meu Deus, estenda tuas mãos, que as obras de Satanás, que o Senhor veio desfazê-las, que elas caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, e o teu povo triunfa, Senhor, sobre as adversidades. Eu te peço, fale conosco e nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, hoje para sempre, para sempre. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Podei vos assentar. Aqueles irmãos que quiserem, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza, aí no capítulo 6 de Juízes. Hoje nós vamos aprender coisas importantes para a nossa vida. O assunto que eu gostaria de tratar tem o tema Gideão, a história de um avivamento. O que é avivamento? Avivamento é o ato de avivar, ou seja, tornar mais ativo, mais intenso. Você já viu que tem dia que às vezes a gente está bem derrubado e a gente pensa até que acabou tudo, né? Então, a pessoa precisa de quê? De avivamento. Avivar o seu ânimo, avivar a sua fé, tornar a sua fé mais intensa, tornar o seu ânimo mais intenso, porque hoje o bombardeio que vem sobre a igreja é incalculável. Não tem como você calcular. Então, veja que o assunto é muito importante hoje. Então, avivar quer dizer tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Então, esse texto que nós lemos mostra a história de Gideão, que uma renovação pessoal pode trazer um avivamento para toda a coletividade. Então, esse é um assunto que eu gostaria de tratar com todos, porque a vida de Gideão, ela influenciou os seus companheiros, os seus amigos, a tomar uma decisão de lutar, porque teve uma atitude através da vida de Gideão. Então, irmãos, eu quero que você medite comigo. Nós lemos um texto aqui, uma parte do texto, que eu quero focar com vocês. Veja aqui o que a palavra de Deus está dizendo aqui. O povo de Israel, versículo 6. Assim Israel, em
empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, até aqui, Israel não tinha rei em Israel. Quem governava Israel até aqui era o próprio Deus, era a teocracia, o governo de Deus, que através dos seus juízes, dos seus profetas, governava Israel. Então, até aqui, também não havia acontecido a divisão das tribos. Aqui, Israel estava integralmente com todas as 12 tribos unidas. Então, veja só o que o texto começa. Onde começa a raiz do problema de Israel? Versículo 1 e versículo 10. Nós vamos ver a razão agora do empobrecimento de Israel. Porque Israel era forte na agricultura, era forte na pecuária. Israel tinha toda a estrutura que uma nação grande tem. Mas, olha o versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O que é esse mal que Israel fez? Israel virou as costas para Deus. Esse é o problema de todas as nações do mundo. Princípios de Deus foram quebrados. Princípios que não podem ser negociados. Princípios que não podem ser deixados de lado foram quebrados. Então eu quero mostrar para você, o Brasil é uma das nações mais ricas do planeta. Eu sigo o canal de um rapaz, se eu não lembrar o nome dele, ele mora no Mato Grosso, ele é fazendeiro no Mato Grosso, mas ele grava vídeo de pescaria. Ele vai em lugar onde homem nenhum passou. Ele vai com seu caiaque, arruma 2, 3 colegas, ele mora lá em Mato Grosso. Ele mora no Mato Grosso. Então ele vai em cada lugar, ele entra em cada lugar, que ele vê assim o rastro das onças, da anta. Ele fala que a onça está atrás da anta, que é a marca da onça, da pata da onça, e essa aqui é a pata da anta. Ele falou que um dia ele desceu do caiaque, estava entrando numa pequena mata, que ele vai procurando peixe, ele pesca e solta para fazer o canal dele. Então a onça partiu para cima dele, ele lutou com ela, ele conta num dos vídeos dele, lutou com ela, ele conseguiu pegar o facão dele e atingir a onça. E aí a ferida dela fez com que ela se afastasse. Aí ele foi correndo para o hospital, levaram ele para o hospital, ele levou mais de 150 pontos nas feridas que ele teve do ataque da onça. Aí mais tarde, um rapaz também fazendo esse canal, ele viu uma onça morta, trouxe ela para casa e ele viu que tinha um facão enterrado no peito dela. Aí ele foi na casa dessa pessoa, depois que ele recuperou, e ele pegou o facão de volta, e o cara deu um pedacinho do couro da onça para ele, para você ver. Aí quando ele mostra, o Brasil é um paraíso. Irmãos, aquela água límpida que pode pôr a mão e beber, é lugar que nunca ninguém passou, nem índio tem nesse lugar aonde ele vai. E ali debaixo, a riqueza que tem o Brasil, a nossa floresta, os nossos minerais, a riqueza. Mas hoje nós temos uma notícia, que a pobreza, a miséria já está atingindo
quase 80% da população brasileira. França está também caminhando para a sua pobreza. Os países europeus, Alemanha, eu estou falando em coisas materiais. Venezuela era considerada a Suíça da América do Sul. A riqueza que tinha na Venezuela, pode pesquisar depois no YouTube, pesquisa nas redes sociais, a riqueza que tinha, a riqueza que era o país mais rico da América do Sul. Era considerada a Suíça das Américas. E hoje, os venezuelanos comem lixo, comem comida do lixo. Para comprar um frango, eles têm que encher um Fusca de dinheiro para comprar um frango. Porque a moeda não vale nada. A moeda vale muito mais na mão de uma pessoa que faz artesanato. Um dia eu vi um cara fazendo artesanato com os pesos venezuelanos, com a moeda venezuelana, ele fazendo artesanato para vender, porque a moeda não tem valor nenhum. Os americanos, que era a maior potência mundial, que todo mundo, quando falava em América do Norte, tremiam, porque é a maior potência militar, é a maior potência alimentar, é a maior potência em tecnologia. No entanto, as Américas estão apodrecendo, e eu explico por quê. Porque princípios foram quebrados. Deus entregou o Brasil na mão dos midianitas, dos amalequitas. O Brasil está entregue na mão dos amalequitas, dos medianitas, porque essa riqueza está indo embora para algum lugar, porque o povo brasileiro quebrou princípios, e o primeiro princípio a ser quebrado é aceitar o aborto, a matança de criança no ventre, quando Deus é vida. Os brasileiros estão matando criança no ventre. As autoridades brasileiras estão viciando as crianças, liberando as drogas. E não adianta. Tem muitas pessoas bem intencionadas. Eu vou entrar para a política, ele está bem intencionado. E vou mudar isso através da política. Não muda. Não muda. Político nenhum muda a situação que o Brasil está enfrentando. A única mudança eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Brasil está afundando. Esse país mais rico do mundo está afundando na mão dos amalequitas, dos midianitas e o das montanhas. Estão levando a nossa riqueza embora. E aí o Brasil está empobrecendo. A América está empobrecendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Em Nova York foi aprovada uma lei que criança de 5 anos que quiser mudar de sexo, ela pode mudar de sexo sem autorização dos pais. Irmãos, uma criança de 5 anos, a Eloá tem 4, vai fazer 5 esse ano, né, Thalita? No final do ano ela faz 5. Eu pergunto, o que a Eloá pode decidir sobre o seu corpo? O que a gente dá vontade de fazer, irmãos? Eu pergunto para você, o que tem na cabeça dessa gente? Será que tem neurônio ali? Será que tem massa encefálica ali? Eu quero dizer uma coisa para você, um adulto, um baita de um homem, decidiu ser mulher, fez a cirurgia de mudança de sexo, e hoje ele arrepende. É muito difícil ser homem. Sabe por quê? O organismo não está preparado para ser homem. O organismo foi preparado para ser mulher. Agora ele está arrependido.
É muito difícil ser homem. Tomou hormônio para ter barba, tirou os seios, fez uma mudança total. Hoje ele está derrubado porque não tem reversão, não tem como reverter a situação. Agora, meu filho, olha, você pariu, você que embale. Está dando para você entender, irmãos? A mente do ser humano está apodrecendo. Nova York acabou. Nova York está cheio de zumbis. Zumbis são pessoas drogadas que drogam-se dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Filadélfia está destruída, a cidade, uma das cidades mais lindas da América, está destruída porque a gente se drogando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Sabe por quê? Porque foi tomado por demônios que quebraram princípios estabelecidos por Deus. Israel quebrou. Deus falou assim: olha, eu vou te dar vitória sobre os seus inimigos, mas vocês não deram ouvido à minha voz, vocês quebraram princípios. Então eu vos entreguei na mão dos midianitas, dos amalequitas, e vocês agora vão ficar pobres. Israel empobreceu por causa dos medianitas, por causa dos amalequitas, mas a base primeira é porque quebraram princípios. A Arca da Aliança, ela tem 2 de ouro, porque a tampa chama propiciatório, é todo de ouro maciço, e 2 querubins com as asas cobrindo o rosto, olhando para dentro da arca. O que tem dentro da arca? A vara seca que floresceu, porque Deus pode fazer florescer aquilo que está morto. Tem um salmo que diz assim: ao cheiro das águas florescerão. Só o cheiro da água, só o cheiro do Espírito. Essa água quer dizer o Espírito. Então só o cheiro do Espírito, só o vento do Espírito florescerá. E dentro da arca, o maná que alimentou Israel por 40 anos no deserto, pão que desceu do céu. E o terceiro, as tábuas da lei. E os anjos, os querubins, os 2 querubins olhando para dentro da arca, dizendo: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Deus é o provedor e você pode ficar dependente totalmente dele, que você vai se alimentar. Mas tem uma coisa que vocês fizeram: eles olham para dentro da arca e lá está os mandamentos de Deus. Vocês quebraram as leis de Deus, vocês quebraram as leis de Deus, vocês quebraram princípios. É o aviso dos anjos que estão sobre o propiciatório. Vocês quebraram as leis de Deus, vocês quebraram princípios de Deus. E não adianta político, não adianta gente bem intencionada, porque não vai resolver o problema. O problema espiritual não se resolve com coisas materiais. Está cheio de gente bem intencionada por aí, mas não vai resolver o problema. Segunda base: Deus permitiu que os inimigos prevalecessem. Verso 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Eles não conseguiam vencer o inimigo. Está dando para você entender? Não adianta. Pode fazer o que quiser.
pode trazer o maior mito que alguém queira. Não vai resolver o problema. Porque o problema está em virar as costas para Deus, o dono de tudo. Ele é o dono. Ele deu princípios para serem seguidos. Ele deu princípios. Mas esses princípios foram quebrados. A honestidade, a sinceridade, a pureza, a vida. Você veja agora, o Nova York, porque lá cada estado ele é independente, tem a sua própria lei. Então a lei que foi feita e aprovada em Nova York não serve para o Texas. Então os texanos não vão pagar o que os nova-iorquinos fizeram. Porque o país, ele tem 50 estados, se não me falha a memória, mas cada estado é independente, tem a sua própria Constituição, tem a sua própria corte, mas quando se decide uma coisa nacionalmente para os 50 estados, então tem a Corte Nacional. Aí ela decide pelos 50 estados americanos. Então, o texano, os de outros estados, não pagarão pelo crime de Nova York, que é destruir a criança que conseguiu sobreviver. Com 5 anos ela vai ser destruída. Se ela conseguir sobreviver à morte do ventre, que a quem está gerando pode tem autoridade para matar. Para matar. Se ele escapar da morte no ventre, com 5 anos ele é destruído. Está dando para você entender o que está acontecendo com o mundo? Por que o mundo está indo para o abismo? Não adianta político não, irmão. Nenhum político vai resolver isso aí não. Eu vou te mostrar o segredo hoje de resolver esse problema. Não do mundo, mas pelo menos os nossos problemas. Então Israel, com toda a sua força, não conseguia vencer os inimigos. Aí, terceiro, por causa dos inimigos, saíram de suas casas e foram morar em covas, cavernas e fortificações. E ficaram pobres. Versículo 2, parte B. Fizeram os filhos de Israel, parte B, fizeram os filhos de Israel para si, por causa de quem? Do inimigo. Não foi Deus. Foi por causa dos inimigos, dos midianitas. Eles fizeram as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Saíram das suas casas, perderam até as suas casas. Qual é a causa principal? Fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. Quebraram princípios. Quebraram os princípios. E o verso 10 mostra: e eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, irmãos, olha, tudo que a gente planejar, se não dermos ouvido à voz de Deus, vai tudo por água abaixo. As pessoas estão perdendo suas casas, perdendo seus bens, perdendo sua vida, perdendo a sua saúde. Sabe por quê? Porque os midianitas, os amalequitas, todos foram entregues na mão dos inimigos. Isso está acontecendo com o Brasil, com a Europa, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, os países da Europa, Ásia.
Tudo acontecendo isso. Tudo acontecendo isso. Eu estava vendo uma foto do Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia, ele almoçando uma comida caríssima e o povo comendo gafanhoto e comendo bicho. E ele comendo a comida cara e duas jovens do lado da mesa dele, olhando para a comida sem poder comer, mas só que ela tinha cada uma coleira no pescoço e uma corrente em volta da cintura. A corrente pegava a coleira no pescoço dela e a corrente ia até ele em volta da sua cintura, ele como segurando os dois cães como acorrentados. Essa é a vida que está acontecendo lá fora. Eu te pergunto, qual é o político que vai resolver isso aí? Não tem político, irmão. São questões espirituais. Ele tem um harém de mais de não sei quantas esposas, quantas mulheres que são servientes dele. Então, irmãos, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo? Porque as pessoas quebraram princípios. E Deus entregou. Deus entregou na mão dos inimigos. Então, a base de tudo que está acontecendo no Brasil, nas Américas, na Europa, na Ásia, é porque os homens quebraram princípios. Princípios. Então, só um avivamento pode resolver o problema. Só um avivamento. Então, como é que acontece o avivamento? Avivamento, ele acontece porque o avivamento, ele é obra de Deus. Obra de Deus. Em resposta a quê? Ao clamor do seu povo. Versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então, irmãos, o avivamento, ele só vem através de uma resposta de Deus ao clamor do seu povo, da sua igreja. E o avivamento, ele pode começar com uma pessoa. Não espere o seu pastor falar: irmãos, nós vamos unir e vamos fazer uma semana de jejum e de oração. Não espere. Você na sua casa, você pode começar a fazer um compromisso, assumir um compromisso com Deus, de orar. Eu vou separar um dia da semana para me clamar, meu Deus. E clamar é diferente de orar. A Bíblia mostra, quando alguém clama, existe um registro na Bíblia de uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira, mas a sua filha estava endemoniada, e ela, como estrangeira, ela não saberia o que fazer para resolver o seu problema. Então ela ouviu falar de Jesus, saiu de suas terras e foi para Jerusalém, e quando ela descobriu onde estava Jesus, ela começou a clamar. O que é clamar? Gritar, pedir socorro. Ninguém fala assim: socorro, socorro. Quando alguém fala assim, ele está pedindo socorro?
Ó, gente, socorro. Socorro, me socorra aí. Não, se falar assim, todo mundo vai achar que está bem. Socorro, Senhor! A diferença, todo mundo corre. Socorro, me ajuda, estou morrendo. Isso é clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está em casa endemoniada. Ela estava gritando tão alto que as pessoas falaram: calem a sua boca. Quanto mais mandava ela parar, mais ela clamava, até Jesus parar e mandar chamá-la. E aí Jesus falou: olha, não é bom pegar no pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas ela disse: os cachorrinhos comem das sobras que caem da mesa de seus senhores. Ele disse: mulher, grande é a tua fé, pode voltar para sua casa, que a sua filha já está livre do demônio. Aleluia. Ela chega em casa, o demônio já saiu dela. A criança, a menina estava livre. Por quê? Porque ela clamou. Clamou. E a Bíblia mostra outro lugar que houve um clamor. O cego de Jericó, assentado à beira do caminho, estava lá pedindo esmola. Quando ele escuta o barulho de muita gente andando e falando, aí ele pergunta: o que está acontecendo, gente? É Jesus Nazareno quem passa. E ele havia ouvido falar de Jesus, então ele começou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Todo mundo falava: cala a boca, ele não vai te atender. Jesus, Jesus, tenha misericórdia. Jesus, ele clamava, tenha misericórdia. Aí Jesus para. Vai lá buscá-lo. Foram buscar. Ele já lança aquela capa suja, empoeirada, grossa, lança fora. Aí alguém: tenha ânimo, porque ele mandou te buscar. Aí, quando ele chega, Jesus faz uma pergunta: que queres que eu te faça? A mesma pergunta Jesus fala para mim, e Jesus fala para você: que queres que eu te faça? Eu estou vindo aqui por causa do seu clamor. Eu parei por causa do seu clamor. Que queres que eu te faça? Ah, Senhor, meus filhos estão precisando da tua bênção, Senhor. Eles estão frios, eles estão desanimados. Meu marido está assim, afastado de ti. Minha casa está sendo bombardeada por Satanás. Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero que o Senhor salve o meu marido. Eu quero que o Senhor salve o meu filho. Por isso que eu estou aqui clamando, estou clamando e não vou parar de clamar. Porque o Senhor disse: batei e a porta se abrirá. Quem pede recebe, e quem procura acha. Então eu não vou parar. Eu não vou parar. Clamar é diferente de orar. Tudo pode começar com a pessoa. Não fique esperando. Eu quero dizer, porque a nossa igreja aqui, ela não só transmite para o culto interno, mas esse culto sai também para as redes sociais. Tem vídeo que já passaram de 2.000 visualizações. Então eu quero dizer para você que está me assistindo pela rede social: se o seu pastor parou de pregar, parou de te ensinar a palavra, para cuidar de política dentro da sua igreja, sai fora daí, levante e sai, porque ele está fora dos princípios estabelecidos por Deus. Porque a igreja não é palanque eleitoral e muito menos comitê eleitoral. Sai fora daí, porque você vai perder a sua bênção. Não é hora disso. Não é hora de transformar a igreja em comitê eleitoral. Não é hora disso. A pessoa que vai ser despertada para um avivamento é a pessoa que não está autocentralizado. Ou seja, ele não pensa em si mesmo. Irmão, como isso tem me doído. Quando eu soube dessa notícia dos Estados Unidos, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Pelo menos as criancinhas o Senhor protege, meu Pai. Eles vão destruir as crianças. Eles já estão matando no ventre.
Mas agora eles vão destruir as crianças. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Salve as crianças. Porque nós adultos sabemos defender. Pelo menos é o que nós pensamos. Mas a criança inocente. A criança inocente. E eu tenho clamado toda quarta-feira por todas as nações do mundo. Tenho colocado isso perante Deus. Então o avivamento começa com uma pessoa que está preocupada com as outras. Com as outras pessoas. Alguém que não busca a glória para si mesmo. É essa pessoa que Deus vai levantar para o avivamento. É a pessoa que não busca a glória, versículo 15. E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Ele mostrou que ele é pequeno, que ele é fraco. É uma pessoa que não está buscando glória pessoal. Há muitos que estão buscando glória e fama mais do que avivamento. E eu quero dizer uma coisa para você. Tempos de avivamento pode tornar-se tempo de narcisismo. Às vezes a pessoa fala, pastor, o que é isso aí? Narcisismo. Então eu vou explicar para vocês. Narcisismo é um conceito que surgiu a partir de um mito grego. Isso veio da Grécia. Veio através de Narciso, um jovem muito bonito, que rejeitou o amor de uma ninfa. O que é ninfa? Ninfa, na mitologia grega, é uma divindade dos rios, selvas e montes. Figuradamente, uma mulher jovem e formosa. Então ele rejeitou o amor dessa mulher, dessa moça, e apaixonou pela sua própria imagem. Ele apaixonou pela sua própria imagem, que a admirava por horas sem fim, refletida em um lago. Ele ia para o lago, ficava olhando a sua imagem, ele se apaixonou pela sua imagem. Então, ninguém chega aos meus pés. Eu não quero apaixonar por ninguém, porque eu sou o melhor, eu sou o homem, eu sou o cara. Então tem muita gente que, pensando em avivamento, ele se tornou um narcisismo, ou seja, ele é uma pessoa arrogante, sem empatia, só pensa nele, pensa que é melhor do que todos. Ele é uma pessoa que pensa só nele próprio. É uma pessoa autocentralizada. Só pensa nele. Então muitos estão assim. Muitos utilizam da sua autoridade dentro da denominação para obrigar as pessoas a fazer tudo o que ela quer. Quantos pastores que agora vão ser excluídos da sua igreja se não falar bem do seu candidato? A mente da pessoa é tão narcisista que ela vende terreno, vende casa para o seu povo, sem ter terreno, e manda o povo falar bem dele. Outros, quando ganham, utilizam o seu gabinete para poder obrigar os membros do seu ministério levarem sacolas de dinheiro lá no seu gabinete para fazer os acertos das suas igrejas. E aí eles obrigam os pastores a falar bem deles, porque é o espírito de narcisismo. Espírito de narcisismo. É um enganador. Então muitos que estão nos púlpitos, achando que estão preocupados com o avivamento, eles estão preocupados com o poder pessoal, com seus planos pessoais, com seus projetos
pessoais. E as pessoas têm que fazer um contorcionismo para falar bem dessas pessoas. Você vai ver muitos pastores fazendo propaganda para o seu líder, engolindo seco. Nosso candidato é honéstico. Honéstico. Ele não usa o gabinete para obrigar o povo a fazer isso ou aquilo. O meu líder, ele não vende terreno, não vende casa sem ter terreno. Ele é honéstico. Ele ama todo mundo. Então, irmãos, isso é que acontece quando isso já virou síndrome, já virou uma patologia, uma doença, uma doença mental. Narcisismo é uma doença mental, ela tem a sua patologia. Porque a pessoa não tem nem a coragem, a cara não fica nem vermelha quando manda a pessoa falar bem dele. Tem que falar, porque ele é o tal, ele é o cara. Então, irmãos, Deus só vai operar quando vê que alguém está buscando um avivamento genuíno. E é possível haver um avivamento genuíno. E eu quero dizer para você que aparecem muitas coisas nas redes. Pessoa rodando, pessoa correndo, unção de futebol, que a pessoa pega uma bola e vai driblando todo mundo e quem passar por ele cai no chão. Outro é unção da metralhadora, você já viu? Unção da metralhadora, que ele vai atirando e as pessoas vão caindo. A unção de Shaolin. A unção de Shaolin, a pessoa dá um golpe e cai um monte de gente no chão. Isso não é avivamento. Avivamento, ele transforma. Avivamento começa com atos de purificação, destruição dos ídolos. O que é um ídolo para nós? Nós não adoramos imagens. Nós não nos curvamos em deuses de prata, de gesso, de madeira. O nosso Deus é vivo, mas nós podemos ter os nossos ídolos. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje é ceia. O Flamengo vai jogar 9 da manhã. Eu não vou na igreja. Meu Flamengo vai jogar. Então o seu Flamengo é o seu ídolo. Cara. Você tem coragem de jogar o seu Flamengo no lixo? Eu pergunto para você, o que você ganhou com o seu Flamengo? Irmãos, eu era torcedor fanático pelo Flamengo. Quando o Flamengo perdia, eu ficava depressivo. Ficava triste. Já viu quando você gosta de uma coisa que aquilo não acontece? E eu ficava depressivo, ficava triste. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu tirei esse ídolo da minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você, nem futebol não vejo mais. Não vejo futebol nenhum. Então são ídolos que nós vamos fabricando para nós. O que é o ídolo? É aquilo que substitui a presença de Deus. Aquilo que eu valorizo mais do que Deus. Aquilo que eu valorizo mais do que está na presença de Deus. Aquilo que eu valorizo mais do que o culto na casa de Deus. Isso é um ídolo para mim. Tem pessoas que saem daqui de Juiz de Fora e vai para o Rio de Janeiro enfrentar a bala perdida, enfrentar os perigos da linha vermelha, linha amarela, mas vai para ver o seu Botafogo, vai para ver o seu Flamengo, vai para ver o seu Corinthians, vai para ver, e chega lá, é um quebra-pau tremendo quando acaba o jogo, porque a torcida que perdeu não aceita e parte para outra torcida. E quantos que morrem no estádio? Quantos que perdem a sua vida nos estádios? Por quê? E muitos delas são cristãos. Isso nunca vai acontecer enquanto a pessoa não deixar os seus ídolos, porque o avivamento vem através de uma atitude
uma atitude de purificação. Quando Deus chamou Gideão, a primeira coisa que ele fez é quebrar os ídolos do seu pai e destruiu o lugar aonde que o seu pai e a sua família adorava o seu Deus, o Deus de Baal. A família de Gideão era idólatra, então ele foi lá de noite e quebrou tudo. Logicamente, você que é servo de Deus, ou uma serva de Deus, o seu marido não é, ele tem uma religião e ele tem lá a imagem dele. Eu não estou dizendo para você chegar lá e quebrar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você começar um momento de avivamento na sua vida pessoal. É os seus ídolos pessoais. Está dando para você entender? Pastor, o que é o ídolo meu pessoal? É aquilo que você valoriza mais do que Deus. Ali já começa, é hora de pôr esses ídolos para o chão. É começar a purificação. Começar a purificação, porque avivamento, esses que dizem avivamento entre aspas, não muda a vida de ninguém. A pessoa cai, fica caída lá, e quando levanta até pior do que antes de chegar lá. Avivamento começa com a obra de purificação, a destruição dos altares do mal no nosso coração. O que eu valorizo mais, o celular ou a Bíblia? O que eu valorizo mais, os jogos que estão no celular ou está na casa de Deus? Por aí vai. E hoje tem um monte de gente perdendo a vida, suicidando por causa dos jogos da internet. Porque apostas altas, tem pessoa que perdeu casa, tem pessoa que perdeu carro, apostou a casa, apostou o carro, apostou tudo, perdeu tudo, depois se matou. Está cheio por aí. Por quê? É o seu ídolo particular. É o seu ídolo particular. Então, irmãos, o avivamento começa com essa mudança pessoal. Aí Deus vai ver essa mudança. Eu estou largando agora meu celular, porque agora eu quero buscar mais o Senhor. Eu quero clamar dentro da minha casa. Eu quero clamar dentro da minha casa. Aí Deus vai parar para ouvir. Aí Ele vai ver atitudes de mudança. Ele vai ver atitudes de mudança. Então aquilo que nos tira do culto, aquilo que a gente valoriza mais, os ídolos do lar. Então, se nós queremos um avivamento, nós temos que derrubar as frentes de Baal. E ela pode estar em alguma coisa que não seja a imagem de um Deus. Está dando para você entender, irmãos? Então, a obra do avivamento é exatamente isto. Nós temos que quebrar. Às vezes esse altar não é visto por ninguém, mas ele é pessoal, é seu. Então, o altar do ódio é um altar de Baal. Quem odeia, ele tem um altar de Baal na sua vida. O altar da amargura, o altar da falta de reconciliação, o altar da violência contra aqueles que mais estão próximos de vocês. Quando Gideão tomou a decisão de limpar a sua vida pessoal e clamar, porque o povo clamou e Deus mandou o profeta. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O princípio do avivamento, da mudança do filho, da mudança do marido, da mudança da esposa, da mudança do pai, da mãe, do irmão,
É começar a clamar. Quando você começar a clamar, Deus vai mostrar os ídolos que estão te tirando do culto, os ídolos que estão ocupando o espaço de Deus na sua vida. Então você vai fazer o processo de purificação. Josué disse assim para o povo: santificai, porque o Senhor fará maravilhas amanhã. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós, mas santifique hoje. Deu para entender? É uma atitude que cabe a mim, uma atitude que cabe a você. Não espere por alguém da sua casa, tome você a sua atitude, porque depois que acontecer o arrebatamento, que alguém sobrar, eu devia ter feito isso, meu Deus, e agora? Eu fico pensando, irmãos, sabe o que eu tenho pedido a Deus? Eu vou confessar para vocês aqui. Senhor, a minha vontade de partir está contigo, que é muito melhor, como Paulo. Agora eu entendo por que Paulo disse assim: o meu desejo é de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas por amor de vós eu tenho que ficar. E Paulo partiu na hora que ele pediu a Deus. Ele estava na prisão. Aí ele falou: a minha hora chegou, o meu sangue será espargido como sacrifício vivo. Aí já tinha conquistado muita gente do império, todo mundo gostava dele, via lá visitar Paulo. Paulo conversava com ele, mas tinha uma lei já aprovada, a condenação de Paulo. Essa lei já estava assinada para a morte dele. Aí Paulo chegou a sua hora, aí ele chega, sai da prisão, aí já tem aquele toco em V, aquele toco onde era feitos os sacrifícios. Aí ele pôs a cabeça ali, o carrasco levantou o machado afiado e decepou a cabeça dele, cabeça para um lado, corpo para o outro, e o sangue espargiu por todo lugar. Porque o Jonathan estava até observando uma coisa que a gente faz, vive, mas não percebe. O nosso corpo, ele tem 100.000 quilômetros de veias, artérias e vasos. 100.000 quilômetros. 100.000 quilômetros. Sabe qual é a distância do Iapoque ao Chuí? 4.000. Não chega a 5.000 quilômetros. Para você atravessar o Brasil inteiro, é menos de 5.000 quilômetros. E o nosso corpo tem 100.000 quilômetros de vasos, veias e artérias. Está dando para você perceber? Que bomba é essa? Quando Jonatas fez o exame, que teve que enfiar um aparelho até o cérebro dele, contar isso aqui. Eles cortaram a veia aorta, que é a principal, e introduziram ali como é que chama? Catéter, para chegar até o cérebro. Irmão, quando tirou, o rapaz veio fazer o curativo, o homem tinha braço dessa grossura assim, ó. O ombro dessa largura. Estou exagerando um pouquinho, né? Exagero à parte. Ele pôs em cima do corte, mas ele teve que levitar com todo o seu peso e sua força em cima do curativo. Ele falou: mas para que isso tudo? É porque senão eu não consigo parar de sair sangue. Eu não tenho força para fazer parar de sair sangue. Você que tem poço em casa, quando você liga a bomba, você escuta 200 metros a bomba ligada. E ela só joga 100 metros, 20 metros de altura, no máximo, ou 10 ou 15, dependendo da potência da bomba, e você escuta 100, 200 metros de distância. Agora, essa bomba que nós temos, a acústica dela é tão perfeita que eu não escuto meu coração bater. É preciso colocar um aparelhinho para poder eu escutar o coração bater.
Você está escutando o coração do seu irmão bater do seu lado aí? Ele está bombeando sangue a 100 mil quilômetros. Olha a força que ele precisa fazer. Olha os anos que você tem andado na presença de Deus. Olha como é que Deus está sustentando a sua vida. Olha como Deus está nos sustentando. Esse Deus é maravilhoso. Então Deus, a única resposta para o Brasil, a única resposta para a Europa, para a América do Sul, América Central, Ásia, é um avivamento real e genuíno, um avivamento que começa com a purificação pessoal. Não haverá avivamento através de político, não haverá solução através de políticos. A solução está na minha vida pessoal, na sua vida pessoal. Se preocupar, Senhor, tenha misericórdia, e começarmos um clamor, começar dentro da nossa casa, e depois vir para a igreja na oração, e nos unirmos em oração, para que esse Brasil, a nossa nação, seja transformada, e os amalequitas, os midianitas, sejam expulsos da nossa nação. Porque eles estão destruindo as nossas crianças. Eles estão destruindo os jovens com drogas. Eles estão destruindo a paz social, soltando bandidos. A preferência deles hoje é prender pessoas do bem e soltar bandidos. Isso vai contra os princípios estabelecidos por Deus. Amém, irmãos? E eu encerro. Avivamento. Quando Gideão foi lutar, ele lutou com 300 homens e venceu 120 mil amalequitas, medianitas. O povo de Israel pôs os midianitas, os amalequitas, para correr, porque Deus veio em seu socorro. Vamos começar um clamor, irmãos, porque se acontecer um arrebatamento hoje, eu tenho falado com Deus, Senhor, eu não posso ir. Eu não posso ir agora. O Senhor me segura, Senhor, porque tem um monte de pessoas que precisam de mim. São pessoas da minha família, são pessoas que dependem de mim, que precisam da minha intercessão, que precisam da minha oração. Então, Senhor, me segura mais um tempo. Se for possível, me segure até o arrebatamento, para que eu vá junto com eles. Porque, irmãos, a coisa está apertando, e só um avivamento vai segurar o Daniel, só um avivamento vai segurar você. Eu estou vendo pessoas antigas ficando possessas. Irmãos, tem um livro que diz assim: crente fica endemoniado. Poderá um crente ficar endemoniado? Eu quero dizer para você, está ficando. Lamentavelmente. Eu já li esse livro muito tempo atrás. Tenho ele lá no meu estante até hoje. Crentes endemoniados. Não era para ser. Paulo fala assim, o tempo que você tem já era para ser mestre. Mas a pessoa está dando abertura para o inimigo. Então, irmãos, nós estamos vivendo numa luta pesada. É de guerra pesada. Então, tenho que começar por mim na minha casa, que eu já estou fazendo. Começar por Jonatas, que é o líder da sua casa. Começar pelo Ricardo, que é o líder da sua casa. Se perguntar a ele, você tem preocupação com seus filhos? Tenho, e muita, pastor. Muita. Se perguntar aqui qualquer um, pastor, eu tenho preocupação com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, porque eles não aceitam. Eu quero dizer para você, comece um avivamento na sua vida. Comece a tirar os ídolos da sua vida. Tudo que te impede, te atrapalha. A sua opção de ir num casamento, na hora de um culto que vai te ajudar, qual a sua preferência? Eu prefiro largar a festa e ir para ir para o culto.
Então aquilo que nós valorizamos mais torna-se ídolo na nossa vida, mais do que Deus. Então, para haver vitória para a igreja, não precisa de muito. Gideão venceu com apenas 300 homens. Ele venceu 120.000 homens do inimigo. Então, é gente sem medo de confessar a sua fé, gente que testemunha com a vida e com os princípios estabelecidos por Deus no seu evangelho e que clama a Deus pelo seu povo, como Josué 23:10 e Isaías 60:22. Vou encerrar com esses dois versículos, Isaías 60:22 e Josué 23:10. Olha o que está escrito aí: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Então você, pensa bem, você não precisa de muito. Deus vai te dar tanta força, Deus vai te dar tanta unção, que você vai vencer 1000. Olha o que está lá escrito. Volta por gentileza. Olha o que está escrito aí: um só homem, uma só mulher dentre vós perseguirá 1000. Fale para a pessoa que está do seu lado aí: você sozinho vai perseguir 1000, você sozinho vai vencer 1000, pastor, você sozinho, pastor Antônio vai vencer 1000, você sozinho, pastor Moisés vai vencer 1000, você sozinho, pastor Paulo vai vencer 1000, você irmão que está aqui, você sozinho vai vencer 1000. Porque Deus vai te ungir, Deus te dará uma unção poderosa. Aleluia. Isaías 60:20, por gentileza, 22. Isaías 60:22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Sabe o que vai acontecer? Esse versículo, a palavra de Deus é uma fonte. Você é sozinho na sua casa como cristão? Então pode contar que a sua casa será uma nação, porque Deus vai transformar os membros da sua família quando você tomar aquela atitude de fazer a pureza no seu coração e começar a clamar a Deus por um avivamento na sua casa, e você vai ver os seus filhos correndo para a presença de Deus, o seu marido correndo para a presença de Deus, o seu pai e a sua mãe correndo para a presença de Deus, porque o avivamento começou e Deus disse: você vai ser 1000 e você, o mínimo, será uma nação forte. A sua casa será uma nação forte. Aleluia. Mas isso só vai acontecer por ato político? Algum político vai fazer isso? O que vai acontecer? Quem que vai fazer? Deus, através de um avivamento. Amém? Deus te abençoe. Vamos começar agora. Fiquemos em pé, por favor.